terceira aula prática de radiologia torácica, cujo tema são as doenças pulmonares. Nessa aula, nós vamos avaliar alguns dos padrões radiográficos de tomografia, especificamente as lesões com padrão alveolar e as doenças difusas pulmonares com padrão reticular e micronodular. O padrão alveolar, o que ocorre nessa situação? O ar que está dentro dos alvéolos é substituído por um outro material que pode ser líquido, como no caso de um edema de pulmão, processo inflamatório ou infeccioso nas pneumonias, ou mesmo proliferação neoplásica no caso de adenocarcinomas primários de pulmão ou de linfomas, que podem dar um padrão de alveolar. As lesões vistas nos métodos de imagem. De forma diferente dos pacientes que têm atelectasia, onde o ar sai de dentro do espaço alveolar e não é substituído, no padrão alveolar existe a substituição do ar sem perda significativa do volume do segmento pulmonar lesado. Então, o parênquima pulmonar que tem densidade de ar, isso visto nas radiografias e também na tomografia computadorizada, passa a ter densidade de água na maioria das situações. Então, o que ocorre? Normalmente, nos exames citados, o que se vê principalmente no parênquima pulmonar são os vasos. Também há o contorno do diafragma e do mediastino, pela diferença de densidade do pulmão em relação a essas estruturas. Quando há consolidação, esses elementos tendem a não serem mais adequadamente visualizados ou deixam de ser visualizados. E passam a serem vistos os chamados broncogramas aéreos. Na aula anterior de atelectasia já foram vistas imagens de broncogramas aéreos dentro de área de atelectasia. Ou seja, o broncograma aéreo representa ar visualizado dentro do parênquima pulmonar lesado, ar dentro das vias aéreas dos brônquios que passam dentro do parênquima pulmonar lesado. Então, normalmente, seja no parênquima normal, seja no paciente que tem uma lesão alveolar, nós sabemos que existe sempre esse binômio, brônquio e artéria pulmonar, seguindo juntos pelo parênquima. Então, o que ocorre quando seja num parênquima normal, seja num parênquima lesado? No parênquima normal, o que normalmente é visto são as artérias, que têm uma densidade igual à da água, cruzando pelo meio do parênquima pulmonar, que tem densidade de ar. Enquanto que no padrão alveolar, onde há substituição do ar de dentro dos alvéolos por outro material, deixam-se de serem vistos os vasos e passam a serem vistos os brônquios. Então dá quase que uma imagem invertida do padrão normal do parênquima, pulmonar em relação ao padrão alveolar. Então o que normalmente se vê é isso, focos de consolidação com broncogramas. Se essas consolidações não tiverem contato com o mediastino ou com o diafragma, ele não borra nenhuma dessas estruturas, mas quando eles estão em contato, é só lembrar que a densidade do mediastino e do diafragma é igual à da água. A consolidação tendo densidade da água, o que vai fazer? Se as duas estiverem juntas, o parênquima pulmonar comprometido for vizinho ao diafragma ou ao mediastino, vai fazer com que aquele segmento, aquele contorno deixe de ser visto. Isso é chamado de sinal da silhueta. Na realidade, é a
perda da silhueta desses conjuntos de estruturas do tórax. Então, esse é um caso visto pela tomografia computadorizada, onde estão presentes os sinais vistos nas áreas de consolidação. Primeiramente, lembrar que na consolidação há substituição do ar por outro material, então o parênquima vai ficar mais claro, vai ficar branco, anormalmente branco, e não há perda de volume significativo. Além disso, as margens, quando é dentro do mesmo lobo, o mesmo segmento, os limites eles são pouco definidos, e ali nós podemos ver as setas vermelhas mostrando isso. Mas quando a consolidação chega à cisura interlobar, o limite ela não cruza a cisura, então o limite torna-se bem delimitado, bem definido. A presença de broncogramas aéreos, que são essas áreas mais escuras, então são os brônquios preenchidos por ar, e o parênquima pulmonar lesado ao seu redor. E finalmente o sinal da silhueta, que está relacionado à perda dos contornos do pulmão em relação ao mediastino ou ao diafragma. Então essa delimitação ela se perde, e isso é chamado de sinal da silhueta. Esse é um caso de uma radiografia onde se veem os mesmos achados que na tomografia computadorizada, ou seja, uma opacidade na base pulmonar direita, com broncogramas aéreos, onde as setas apontam para imagens lineares mais escuras e que são brônquios preenchidos por ar. Também se nota que há indefinição da cúpula diafragmática direita, que é o sinal da silhueta. Observa-se que o contorno direito do coração continua a ser visto. Por que isso? E a resposta é porque existe parênquima pulmonar aerado adjacente ao coração. Ou seja, quem está do lado do coração à direita é o lobo médio. Então, provavelmente a lesão ela é do lobo inferior, enquanto que o lobo médio deve continuar aerado. E a incidência em perfil mostra isso. As setas amarelas mostram a cisura interlobar, o limite do lobo inferior esquerdo na altura da cisura interlobar oblíqua, então lobo inferior lesado. Notem que as setas vermelhas apontam para o contorno do diafragma à esquerda, enquanto que só se vê uma cúpula diafragmática, tanto no perfil quanto na incidência frontal. Por quê? Porque o diafragma à direita não é visto, é o chamado sinal da silhueta. Vejam que quando se adicionam duas incidências na avaliação do tórax, do ponto de vista radiográfico, isso permite que se adicione mais uma radiografia, mais elementos para a avaliação das alterações pulmonares, e isso também dá uma maior noção de profundidade na avaliação do tórax. Então, do ponto de vista radiográfico, esse é um conceito muito importante. Sempre que for possível, realizar ou obter mais de uma incidência, e de preferência incidências ortogonais na avaliação do tórax. Outras incidências são possíveis, mas menos frequentemente realizadas. Em relação às doenças pulmonares difusas, nós já vimos na aula anterior as doenças hipertransparentes pulmonares, como o enfisema pulmonar, que são difusas. Mas existem outras doenças que também podem comprometer os pulmões de forma mais extensa. E as radiografias do tórax, elas são bastante limitadas
na avaliação dessas lesões, não apenas das lesões hipertransparentes, mas também das ditas doenças difusas pulmonares. Então, a tomografia computadorizada dita de alta resolução se torna o método por excelência na avaliação dessas doenças, permitindo estreitar o diagnóstico diferencial, diminuir o número de possibilidades de lesões que possam causar aquele padrão. Também permite um controle evolutivo e determinar locais para biópsia. Esse é um caso de lesão pulmonar vista radiograficamente, e o que é possível dizer que há um padrão reticular e que há perda de volume desse lobo inferior. Mais nada. Especificamente o tipo de lesão não é possível caracterizar com certeza apenas do ponto de vista radiográfico. Então, a tomografia computadorizada permite a definição dos padrões de lesões, né, seja reticular, seja nodular, e também a distribuição dessas lesões pelos pulmões. Então, esse conjunto de padrões de lesões com a distribuição, elas são critérios que fornecem elementos para estruturação do diagnóstico diferencial. Então, nesse caso, aqui nós podemos observar dois casos. A imagem da esquerda, nós vemos um padrão reticular, enquanto que a imagem da direita mostra um padrão nodular nos pulmões. Então, dois padrões diferentes vistos pela tomografia computadorizada. E aqui, nesse caso específico, a imagem da direita corresponde à radiografia anteriormente vista, um paciente com fibrose pulmonar idiopática, enquanto que no outro caso, um paciente com um padrão nodular com sarcoidose. Como conclusão, podemos dizer que as radiografias são sempre o primeiro método na avaliação das doenças pulmonares. Isso é uma regra quase sempre aceita, ou melhor dizendo, as radiografias de tórax, elas são o primeiro método na quase totalidade dos pacientes e orientam o planejamento dos métodos mais complexos. A tomografia computadorizada, ela é útil quando as radiografias do tórax têm padrões inespecíficos, permite a avaliação da extensão das lesões e envolvimento de outros órgãos e estruturas do tórax, permite o controle evolutivo e de tratamento das doenças pulmonares e também dos melhores locais para a biópsia. Muito obrigado.